Olha, a gente está recebendo, vocês já perceberam hoje, o Alexandre Pretzel. Toda sexta-feira nós temos aqui nos estúdios da Manhã Bandeirantes um talento do nosso casting, né? E a gente se dá o luxo de fazer isso toda sexta-feira, porque a Band, o Grupo Bandeirantes de Comunicação, tem um casting excepcional. Então toda sexta-feira tem um nome novo aqui para conversar com a gente sobre o assunto de especialidade, mas não só, para falar um pouquinho da carreira, para falar um pouquinho de como iniciou no jornalismo ou no entretenimento. Pretzel, como é que foi a tua história lá no Rio Grande do Sul? Como é que você começou? Você cobria internacional? Como é que era? Na realidade, eu comecei mesmo, eu sempre fui um fanático pro rádio, porque o meu pai, o falecido pai, tinha pelo menos 8 aparelhos em casa. E aí eu cresci ouvindo rádio nas ondas curtas, né? Então à noite a gente pegava muito em Porto Alegre, rádios do Rio e de São Paulo, aqui de São Paulo. E é evidente que eu consumia demais o rádio de Porto Alegre também. Então eu cresci querendo trabalhar em rádio. Sou um fanático por rádio, amo rádio. E eu meio que me baseei. Eu era um leitor ávido por noticiário esportivo, né? Revista Placar, então eu te fazia coleção. Jornais eu começava sempre pela página esportiva. E meu pai sempre foi um fanático por qualquer esporte. Básico no futebol, mas fanático por tudo quanto é esporte. A minha família também. Minha família é colorada, fanática. Né? E eu vivi muito isso aí. Eu vivi praticamente dentro do Inter. E aí me habituei, sempre ouvindo e querendo trabalhar no futebol. E foi basicamente isso. Eu entrei na faculdade em 88, me formei em 92, e aí comecei na Rádio Gaúcha. Na realidade, tinha um estágio de 3 meses só, que foi quando eu comecei, porque eu ia me formar, e aí não tinha vaga. Mas depois eu virei freelancer, aí saí, fui trabalhar no Jornal Pioneiro em Caxias do Sul, que tinha sido comprado pela RBS, fui cobrir Juventude Caxias. No meu primeiro dia no Juventude, eu arrumei uma crise lá, porque tinha um jogador do Juventude que sabia que eu era de Porto Alegre. O cara veio me procurar e dizer que os salários estavam atrasados. Minha primeira matéria foi que o Juventude estava atrasando o salário, já foi uma crise. Como é que esse cara chega de Porto Alegre aqui? Já quer fazer crise aqui, já foram pedir minha cabeça lá no Jornal Pioneiro. Na minha primeira semana em Caxias do Sul. A coisa de pedir a cabeça também. Era uma época, 93 isso. Para ser bem exato, viu? Abril de 93. Olha, eu vou contar também para você que tem um governador de estado que já veio aqui pedir minha cabeça também na minha primeira passagem pela Band, viu? Mas não levou, né? Evidente. Não levou. O Grupo Bandeirantes não se dá. A cabeça de Sabino continua aqui com a gente. Voltei, né? Voltei. Saí não por causa disso. O nosso João Batista, que continua com a cabeça. Exatamente, essa que é a realidade. Mas, cara, e aí pediram a minha cabeça lá, mas depois eu fiquei amigo do presidente Marcos Cunha Lima. E foi bem na época que a Parmalat chegou no Juventude, então eu peguei esse início. E aí abriu uma vaga na editoria do Campo e Lavoura, na Rádio Gaúcha, para eu voltar para Porto Alegre. E eu voltei. E essa molecada está começando hoje, sem querer, acha que vai apresentar o Jornal Nacional assim que pegar o diploma, né? Sabe que muitas vezes você não vai começar na editoria que você quer. E eu fui trabalhar na editoria do Campo e Lavoura. Fiquei 1 ano e meio trabalhando na editoria do Campo e Lavoura. Fui me especializar em leilões, em gado, em tudo que tu pode imaginar. E aí depois passei para a editoria de geral, porque tu já está dentro da empresa. E aí quando eu abri uma vaga no esporte definitivamente, no final de 94, como eu já tinha sido do esporte, gostava muito, aí me puxaram para o esporte. E aí não parei mais. De janeiro de 95 até hoje. Aliás, essa molecada precisa aprender não só isso, precisa aprender que tem que fazer plantão, tem que ralar, botar o pé na lama, tem pegar enchente, ler bastante. Ler jornal, né? Porque ninguém lê jornal mais, né, Fred? Ninguém lê jornal, fica só no celular. E fica muito em texto digital. A leitura é tudo, né? E o bom também é você pegar os livros, você ler, né? Qualquer tipo de revista também. Eu sempre fui um ávido leitor. Leitura é tudo, eu lia tudo, consumia tudo, mais especificamente no esporte, mas é evidente que eu não sou um cara monotemático, né? Graças a Deus também a gente pode falar sobre qualquer coisa. Opa! Conteúdo, né? Agora, Pretzel, você lá na Gaúcha foi para a equipe de rádio, de esportes, e aí como que foi construindo a carreira para depois mudar de lá até São Paulo? Conta pra gente. Como é que foi esse namoro com São Paulo aqui? O namoro com São Paulo começa porque eu saio da Rádio Gaúcha exatamente em 2001, no dia 31 de maio. Na realidade é 17 de maio, antes de um jogo entre Grêmio e São Paulo pela Copa do Brasil. O Grêmio eliminou o São Paulo, primeiro jogo lá, o segundo jogo foi aqui. E o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, olha que curiosidade, né? Que eu faço aniversário no mesmo dia que ele, 21 de agosto. E ele teve um infarto na tarde do jogo entre Grêmio e São Paulo. E eu estava preparado para o jogo, só que antes de eu ir para o jogo, me chamaram e acabaram me mandando embora na Rádio Gaúcha. Eu fui dispensado no dia 17 de maio de 2001, lá por divergências de trabalho, coisas absolutamente que acontecem em ambientes corporativos. E aí o Vadão
ficou no hospital. Olha que curiosidade. Né? Eu fiquei acompanhando o jogo. O Grêmio ganhou de São Paulo 2-1, Copa do Brasil. E o jogo seguinte foi aqui na outra quarta, no Morumbi à tarde, foi 4-3 pro Grêmio. Então o São Paulo acabou caindo. O Marcelinho Paraíba acabou com o São Paulo na época, né? Depois veio pro São Paulo. E ali eu já estava, naquela semana de 17 até 24, aí a Bandeirantes de Porto Alegre, através do Leonardo Meneghetti, que é meu amigo e meu irmão, sempre fomos amigos, ele era o diretor, o diretor de esportes, o Bira Valdez era o diretor, falecido Bira, grande figura. E aí eles me convidaram para trabalhar na Bandeirantes de Porto Alegre. E eu acertei com eles, comecei no dia 31 de maio, então foram um intervalo aí de 13 dias, né? E dali eu fiquei na Bandeirantes de 2001 até 2007. Em 2007... na realidade, em 2006, durante a Copa da Alemanha, eu já tinha tido um contato com o Sérgio Patrick na Alemanha, que era o coordenador de esportes. E aí ficou assim um papo rápido lá no centro de imprensa. E aí, para que eu enviasse um currículo aqui para ele, eu enviei. E um ano depois, praticamente um ano depois, quando tinha a Copa América de 2007, ele me ligou, perguntando se eu tinha interesse de vir trabalhar aqui. Eu disse que poderíamos conversar. E aí tudo se confirmou. Em 2 dias eu já estava aqui. No dia 5 de julho eu cheguei aqui. É uma quinta-feira, 5 de julho de 2007. No dia 7 de julho de 2007 eu estreiei ao lado do José Maia em São Paulo e Flamengo. E aí não parei mais, graças a Deus. Agora a grande questão é, Pretzel, muito se fala sobre o eixo Rio-São Paulo, né, que só olham para o futebol aqui, mas tem uma paixão lá no Sul e você entende muito bem, tanto lá e agora também aqui, há tantos anos trabalhando. Tem gente que fala que é bairrismo, tem gente que fala que é uma questão cultural lá no Sul, mas a dupla Grenal lá move montanhas também, né? E mais, o gaúcho é muito barrista? Tu acha? Não sei, tô perguntando. Claro que não. Você acha? Claro que não. O problema é o seguinte, quando tu tem um povo com muita identidade, isso passa uma sensação de que você só vive dentro daquele mundo, e não é bem assim. Então ficou uma imagem de que o gaúcho é bairrista, absolutamente. É que o gaúcho ele gosta muito das suas tradições. Eu sou um gaúcho que não sou muito afeito às minhas tradições, às nossas tradições. Eu sou um cara, por exemplo, que em desfile farroupilha eu nunca coloquei uma bombacha, certo? Eu nunca desfilei, mas eu adoro o Rio Grande do Sul, eu amo o Rio Grande do Sul, amo Porto Alegre. A música gaúcha, que muita gente acha que é um negócio meio tosco, né? É diferente, mas tem grandes compositores, grandes músicas, grandes clássicos, né? Tem uma música chamada Vento Negro, da década de 70, que é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi, certo? Então, eu acho assim, ó, eu já trabalhei com cariocas, trabalho com paulistas aqui, já trabalhei com mineiros, já trabalhei com paranaenses, com catarinenses, e cada um no seu quadrado. E sempre tem essa pecha, né, esse rótulo lá, vocês são bairristas. Não é bem assim. Eu acho até, sem provocações assim, mas os cariocas, por exemplo, muito mais bairristas que os gaúchos, na minha opinião, né, na sensação que eu tive já trabalhando. Né, sem apontar dedo para ninguém, apenas como sensação, né, de observar algumas questões. Então, acho que isso vai da opinião de cada um, mas eu discordo plenamente disso. Agora, a dupla Grenal, o Rio Grande do Sul sempre tem que fugir um pouco disso também. Parece que a gente chama aldeia, né? Aqui na aldeia, porque parece que tu só vive em cima disso. Né? Então, dupla Grenal, Chimango e Maragato, né? Vermelho ou azul. Tudo isso sempre, né? Sempre essa polarização, esse debate interno que tem que abrir um pouco o leque para isso, né? Por exemplo, eu já fui chamado assim nas redes sociais, virou o fio, traiu os gaúchos, virou um paulistinha. Isso também é uma grande besteira também, só porque eu estou aqui há 16 anos, como se eu não pudesse abrir o meu leque, né? Abrir a minha visão para o Brasil inteiro, por exemplo. Então, isso acontece muito também, mas a gente tem que filtrar. Existe o bairrista, o chamado colono lá no Sul, que odeia quem é de fora, mas isso é uma minoria. Aliás, uma grande minoria, porque, querendo ou não, os gaúchos desbravaram o Brasil também, né? O norte do Paraná está tomado por gaúchos, Santa Catarina, que eles ficam bravos que a gente diz que é o estado que a gente mais gosta, né? O sul de Goiás. Porque nos separa do resto do Brasil, né? Os catarinenses têm horror disso nessa brincadeira, né? Qual estado vocês mais gostam? Santa Catarina. Por quê? Porque nos separa do resto do Brasil. Aquela bobagem, né? Ser separatista e tal. Então eu acho que eu discordo. Os gaúchos não são bairristas. Discordo. Bom, fala um pouquinho de futebol, né, Pretzel? Você sabe que eu tenho uma curiosidade, acompanhando aí vários comentaristas, a capacidade que vocês têm de lembrar de fatos, de jogadas, de jogos, de jogadores, de conhecer jogadores que muitas vezes ninguém ouviu falar, técnicos. Como é que é essa preparação para você comentar bem futebol, Pretzel? Eu acho que é muito de leitura e muito gostar do que faz, né? Hoje eu vejo muita gente trabalhando no esporte que não gosta do que faz, né? Tá ali meio que empurrando com a barriga. E eu acho que
sabe, não tá afim, vai embora. Pensa numa outra editoria. Eu acho que a primeira coisa é você gostar do que faz. É você gostar do que você está fazendo. Né? O futebol mudou muito, o esporte mudou muito, a relação mudou muito. Eu sou de uma época que eu tinha acesso a tudo. Hoje eu não tenho acesso a nada em relação a dirigentes, a jogadores, né? A personalidades do esporte. Eles se fecharam, Se fecharam demais. Por exemplo, o falecido Pelé, que é o maior nome da história, né? Do mundo esportivo, era um cara super acessível. O Pelé era acessível. Hoje tu não consegue entrevistar o Patati, atacante do Santos. Certo? O Wesley Patati. Para tu chegar no Hendrick hoje, tu tem que passar pela ONU. Né? Entendeu? Tu não consegue, certo? Mas em compensação ele vai num podcast porque é modismo, vai lá falar de um contrato de casamento. E isso todo mundo acha legal. Então, sabe, tu tem que filtrar muito bem o que está acontecendo hoje. Então, pra gente, a gente tinha muito acesso. O rádio esportivo ele era fortíssimo, não estou dizendo que não é hoje, mas ele tinha tanta informação, tanto conteúdo, que os programas de rádio das 5 às 7 da noite, eles eram esperados de uma maneira espetacular. Por quê? Porque as grandes entrevistas vinham antes dos treinos. Então a gente ficava esperando o jogador chegar no estacionamento, até os treinadores, e ali saíam as grandes entrevistas, que eram publicadas na hora do noticiário do final da tarde, perfeito? E isso baseava muito todo o noticiário noturno e do outro dia. Hoje tu não tem acesso. Então hoje eu fui produtor onde tu tinha que ligar para casa da pessoa, não existia celular. E aí as pessoas tinham que atender o telefone, porque o telefone fixo... Eu sou dessa época também. A pessoa tinha que atender, então daqui a pouco eu vou ligar pro Zagallo. Eu tinha o telefone da casa dele, ligava pro Zagallo. Podia até não atender, mas você... Não, atendia a esposa do Zagallo, dona Alcina. Tudo bem, dona Alcina? Aqui é Alexandre da Rádio Gaúcha. Ah, tudo bem, filho, não sei o quê. O seu Zagallo tá aí? Ele tá jantando. Zagallo, Mário, atende a Rádio Gaúcha? Ele tá jantando agora. Pode ligar daqui a 15 minutos? Posso. Ligava daqui a 15 minutos, ele atendia e dava entrevista. Então hoje, aí teve a Bina, aí começou o telefone com Bina, né? Aí tu já olhava quem é que tava ligando. Bina, só pra quem não conhece. Conta o que é. Não é o Bina, meu. É só Bina. pra quem não conhece. Era um identificador de chamada ali. Então as pessoas ligavam, você sabia quem tava ligando. Isso aí foi o auge da tecnologia à época, né? E aí os caras olhavam ali, ligação de Porto Alegre, 51, não vou atender. Aí já começou a ficar um pouco mais difícil. Nem tanto, mas um pouco mais difícil. Quando chegou o celular, aí tu já sabendo quem estava ligando, e com o WhatsApp, então, é um negócio impressionante. E hoje os dirigentes se escondem demais, né? A gente vê hoje uma omissão gigantesca. Por exemplo, eu era da época como torcedor que eu comprava ingresso na hora. E pagava um ágio ali de vez em quando em grande jogo, né, de uns 10% em cima do ingresso, né? Hoje o cara paga um plano de sócio, o mais caro que existe, e não consegue comprar ingresso para uma decisão. Eu acho isso, né? Me ajudem. A tecnologia aumentou, facilitou a vida de todo mundo, mas tu gasta mais e não consegue ver o jogo. Mas a bandidagem aí, cartolagem mudou muito. E os atravessadores continuam aí, né, Preto? Não tem assim, muito jeito. Mas tu falaste de memória e de se preparar, tudo se baseia em leitura, na minha opinião. Leitura, estudo e preparação. Sem dúvida. Se isso não houver, se tu chegar para um jogo assim, esse jogo aí, e aí tu chega do nada assim, tu não vai fazer um bom trabalho. Eu particularmente, aí é uma linha particular que eu sempre adotei, para mim, tu fazer um jogo entre Inter e Aimoré e Palmeiras e Corinthians é a mesma coisa. Sempre foi a mesma coisa para mim. Você conhece o jogador do Aimoré, sempre foi a mesma coisa. E quando eu cheguei aqui em 2007, muita gente ficou meio assim, pô, o cara chegou do Sul e sabe, e tá falando de igual para igual sobre os 4 grandes de São Paulo. Evidente que eu me preparei para isso também. Eu cheguei aqui em igualdade para falar do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras e do Santos. Da seleção brasileira também. Você falou do Pelé, tem uma história curiosa com o Pelé que reflete bem isso que você falou, como o acesso era mais fácil. Eu estava fazendo uma reportagem sobre outro assunto, estava na TV Globo, carro de reportagem, aí de repente a gente viu um Mercedes branco, ele andava no Mercedes branco. Tinha até um motorista famoso, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas quando a gente bateu o olho, não tinha isso filme, nada, era o Pelé. E aí eu encostei e a gente foi durante... Até imigrantes ali, trocando ideia para ver se o Pelé falava. Se o Pelé falava... Não é que o Pelé parou, eu fiz uma exclusiva com o Pelé, dei essa sorte. É maravilhoso. Maravilhoso. Né? E assim, o Pelé. Nós estamos falando do Pelé. Hoje o Júlio Casares, estou citando o Casares, que é um homem de comunicação... Mas é um bom exemplo. Viu? Tu não consegue chegar nele. Mas quando ele tinha interesse de ser candidato, aí ele estava sempre afeito a entrevistas. O Dúlio Monteiro Alves, que ninguém sabia quem era, foi criado aqui no Grupo Bandeirantes. E aí depois ele virou as costas, porque não queria ser confrontado. Confrontado, que eu estou dizendo, não é ir para cima do entrevistado. Não, é debater ideias. É responder perguntas que não costumam ser feitas no dia a dia ou pelos tais influenciadores. Mas eu vou falar da minha área também, né, que apareceu político também. Também é assim, viu, Preto? Político é assim também. Político também é assim. Quando você quer fazer uma entrevista sabendo que tem ali uma pauta mais dura,
Não aparece. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Semana que vem, hein? Semana que vem volta a ter a sabatina dos candidatos aqui no Manhã Bandeirantes. Nós vamos receber os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, viu? Ô, Pretzel, e aquele bate-bola que você, o Capriotti e o Capelanes fazem toda noite? Aquilo é combinado, né? Aquela briga ali de vocês é combinada. Evidente que não. Na realidade... É muito bom aquilo. Na realidade... Sensacional. Eu fico no carro esperando terminar, cara, parado na garagem. É a minha segunda passagem pelo grupo, né? Então eu agradeço sempre o carinho da Thaís Freitas e o Ricardo Capriotti, que me reconduziram aqui em 2020. Uma alegria muito grande, porque eu vim para cá de Porto Alegre, fiquei de 2007 a 2015. Né? E aí eu acabei sendo dispensado e depois voltei em 2020. De 8 a 2015, eu fiz o Esporte em Debate com o Leandro Quesada. Éramos nós dois das 8 da noite às 10 da noite. Né? E querendo ou não, isso não é querer puxar para nós, mas nós fizemos grandes programas. Grandes programas que pautaram muito noticiário, muita coisa de internet. O Jornal Lance, por exemplo, o Rodrigo Vessoni, que é meu amigo e que cobriu o Corinthians, ele dizia, de vez em quando, eu e o Quesada a gente fazia de propósito, e só dar informações que só nós tínhamos, lá pelas 9h30, a gente ficava segurando, né? Para segurar um pouco da audiência, que isso é normal, né? Lógico. E ele só fechava o jornal depois que a gente fechava o programa também. Então eles ficavam indignados de vez em quando, lá no Jornal Lance, que eu era um consumidor do Lance, com esse tipo de brincadeira. Ó, a gente vai dar tal informação, mas segura aí. E depois, na segunda passagem, o Esporte Debate foi refeito, né? E aí eu até brinco que o plano original era só com 2, né? Eu e o Capriotti, né? E aí o Capelanes do nada apareceu se vocês quiserem eu posso participar e tal. Né? E aí a gente abriu uma vaga para ele entrar, né? Essa é a brincadeira. Mas aquilo ali não é combinado. Eu acho que assim, são 3 estilos bem diferentes, né? De repente tem o irônico e conteúdo, né? Tem o mais calmo, que ao mesmo tempo eu brinco, né, que tem sempre uma solução para São Paulo, uma solução para o Brasil, né? É o positivista do programa, com seu mundo encantado, né? E tem o maluco, né? O meio infantil, 3ª, 4ª série, e até 2º grau, né? Com resquícios de faculdade, né? Que de repente está ali conduzindo a mesa e tal, e querendo atropelar as coisas. Então, acho que houve um casamento assim, meio de perfis e de ideias bem interessante. Mas tudo que acontece ali não tem nada combinado. Tudo no improviso e ao vivo. Né? Há algumas semanas, numa sexta-feira com o Capelanes, e aí um ouvinte perguntou assim: ô Capelanes, como que você faz para aguentar o Pretzel toda noite? Eu vou te fazer essa pergunta: como que você faz para aguentar o Capelanes? Olha, eu te diria o seguinte, que é uma romaria, assim, né? Eu tenho que me preparar bem, né? Principalmente. Inclusive quando ele me pede carona, né? Quando ele me liga, por exemplo, o programa começa às 7h30, ele me liga às 7h10. Tem carona, mestre? Deu, eu já tô aqui, cara. Tu chega em cima do laço, eu já tô aqui há 1 hora aqui no programa. Certo? Então tem esses espaços também um pouco espaçosos, né? Mas assim, eu me dou muito bem com ele, e eu brinco com ele, porque quando ele chegou como produtor aqui, e ele produziu o Esporte Debate, quando éramos eu e o Quesada, né? Ele me chamava de senhor. O senhor tá bem? Eu ficava louco com isso, né? Como assim, senhor, cara? Tu chegou agora, né? Então, e hoje eu sou obrigado a conviver com ele, né? Olha o que a vida nos propicia, né? A nossa vida profissional. Mas é muito legal, nós somos vizinhos, dou muita carona para ele, mas o Capelanes é uma grande figura e um grande talento também, né? Meio espaçoso de vez em quando, meio avoado de vez em quando, né? Bipolar de vez em quando, mas uma grande figura. Tem ouvinte, muitos, inclusive, participando aqui, mandando mensagem pro Pretzel. Eu tenho uma pergunta. Sabino, Lupato, Rafael Penha de Taubaté. A hora que o Pretzel escutar isso, ele já vai saber quem que é. Um abraço para vocês. Eu sou ligado na programação da hora que eu levanto até a hora que eu tô na fábrica, eu tô com o celular ligado escutando. E manda um abraço pro Pretzel. Deixa eu fazer uma pergunta para ele. Pretzel, Zubeldia no São Paulo, dará certo? Opa, boa pergunta. Essa é uma pergunta boa, mas é um tiro na lua, né? Um abraço ao Rafael Penha, porque é o pessoal da GM lá, né? Eles ficam sempre na escuta do Esporte em Debate, né? Legal. Mas não aguentariam 5 minutos sobre indústria automobilística. Né? Essa que é a realidade. Mas o Zubeldia, na realidade, é um tiro na lua, né? Porque tu sai do Carpini pro Zubeldia... Olha isso, agora há pouco. É 6 por meia dúzia? Não, eu não sei, sinceramente, quais são os trabalhos do Zubeldia, né? Foi campeão da Sul-Americana pela LDU, ok, mas ele tem um currículo onde ele não fica muito tempo em cada lugar, né? Você tem que observar. Eu vou aguardar. A chance de dar certo ou errado é a mesma. É a mesma. Ainda mais com essa diretoria, né? Porque essa diretoria é super oportunista. Quando eles ganham, eles estão sempre à disposição. Faltam holofotes para tantas entrevistas. Quando eles perdem, eles somem.
Eles não dão nenhuma declaração. É uma omissão e um oportunismo assim, misturados, né? De maneira gigantesca. Então, vou aguardar. Vai viver de resultado. Se estrear perdendo para o Barcelona em Guayaquil, a situação do São Paulo já vai ficar chata na Libertadores, com 2 derrotas em 3 jogos, né? Então a chance dele dar certo ou errado para mim é a mesma. Eu vou aguardar. Alexandre Pretzel me representa. E, Pretzel, essa mensagem do ouvinte me fez lembrar aqui, né? Principalmente quem trabalha com esporte, mexe muito com a paixão das pessoas, né? Aqui no Brasil, todo mundo é apaixonado, né? Muitas vezes pelo futebol. E aí, às vezes eu tô com alguns amigos que trabalham no meio esportivo, o povo para na rua e quer entrar na resenha. Como que é essa interação que você tem, por ser muito conhecido também aqui em São Paulo, já há 16 anos, com as pessoas que você vai encontrando, o povo brinca mesmo, às vezes o povo é meio capelanes, espaçoso, como é que é? Não, cara, é muito legal, isso é muito legal. Uma vez eu entrei no metrô pra ir pra Itaquera, né? Aí eu entrei assim, aí pararam 5 caras na minha frente, eles ficaram só me olhando assim, né? Eu olhando pra eles, né? Eles me olhando assim. Eu fiquei, eu vou apanhar agora hoje aqui, né? E aí tal, e o metrô foi indo em direção ao estádio do Corinthians, né? Aí quando nós chegamos perto, eles vieram. Tu é o Pretzel da Bandeirantes? Eu sou. Pô, dá pra tirar uma foto? Aí nós tiramos uma foto, tirei uma foto com 5 caras, né? Então, assim, ó, quando as pessoas chegam com educação e com tranquilidade, eu acho que isso não tem problema nenhum. Porque eu não sou perfeito, eu erro todo dia, tô errando aqui agora. A gente tem muita tese, tem muitas convicções, mas a gente não é dono da verdade, né? Eu sou um cara que eu tenho um perfil crítico, principalmente a dirigentes, ao futebol brasileiro, ao sistema do futebol brasileiro. E muita gente, tem muito torcedor que leva isso pro coração. Acha que tu faz crítica de um time é porque tu quer beneficiar outro. E não tem nada a ver. Na realidade, não tem nada a ver. Eu sou um crítico da diretoria do Inter, por exemplo. Eles sabem disso. Né? Mas isso é, ó, quando criticam a gente dos dois lados é porque a gente está no caminho certo, né? Exato. Agora, assim, ó, eu não sou o dono da verdade, mas essa relação com o público é maravilhosa. Eu acho que as redes sociais, que eu chamo de redes antissociais muitas vezes, meio que passam do limite de vez em quando, né? Eu aceito qualquer debate. Se não tiver ofensa, se tiver uma crítica, uma observação, sem problema nenhum. Aceito qualquer debate público, direto, na rua e até por aqui, sem nenhum problema. Agora, quando parte para ofensa, para acusação de que tu é venal, que tu recebe dinheiro, esse tipo de coisa, isso não pode passar em branco. Isso precisa acabar, né? Porque o tribunal da internet virou meio que um negócio assim, a Deus dará, né? Aqui eu faço qualquer coisa, não vai acontecer nada. Não é bem por aí. Mas a relação com o público é maravilhosa. Eu fiz o concentração da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos. A gente fez concentração de domingo, eu fiz da porta do estádio. E foi um negócio espetacular, cara. As pessoas parando, ouvintes da Rádio Bandeirantes, do Esporte Debate, querendo tirar foto, perguntando pelo Capriotti, pelo Capelanes, por toda a nossa equipe. Então acho que essa relação é muito boa, mas sempre com respeito. Sempre com respeito. Agora, uma vez eu estava no ônibus assim, né? E um cara chegou para mim, fala bem do São Paulo lá, hein? Daí eu falei, não, tudo bem, não tem problema nenhum, né? E aí o cara passou todo o trajeto reclamando de mim. Tá. E no final ele chegou, dá para tirar uma foto? Eu falei, dá. Agora sim, né? Agora dá. Então assim, quando o cara chega também, certo, de uma maneira intimidatória, também assusta um pouquinho. Né? Ô, Pretzel, pra gente encerrar, daria 1h30 de programa, né? Que nem vocês têm toda noite, né? O Diogo me disse que eu conteúdo. ficaria até 12:01 aqui. Mas eu falei, meu programa não termina meio-dia. É um conteúdo exorbitante, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, acho que você sabe onde eu vou chegar. Qual foi o momento mais difícil da tua carreira? Essa é uma boa pergunta. O momento mais difícil... eu acho assim, ó... eu amo o que eu faço, né? Mas eu já fui demitido 2 vezes. E fui demitido não pelo meu trabalho. Fui demitido por questões extraprofissionais, dá para dizer assim, né? Ou por contenção de custos, que sempre é um argumento que a gente tem que aceitar, mas a gente pode não concordar, né? E uma outra vez foi a minha demissão da Rádio Gaúcha, que ali foi uma demissão por perseguição. Foi uma demissão onde o meu trabalho, ele era, e eu não estou puxando para o meu lado, ele era superior ao trabalho de todos que estavam ali, mas por uma questão de boicote, né, e até por erros de gestão e de chefia, por perfis assim destruidores, eu acabei sendo dispensado, de uma maneira que realmente foi muito traumático naquele momento, mas como eu sou um cara espiritualizado e de ótima educação, matei no peito e levei para frente e segui a vida, porque é o que a gente tem que fazer, né? Então são 30 anos no jornalismo esportivo, 30 anos, né? Ganhei 2 prêmios aqui em São Paulo, em 2013 e 2014, pela Rádio Bandeirantes, como o melhor repórter de rádio. Então isso só
dignifica o trabalho. Essa foi a questão profissional. A outra foi uma que deu para tirar de letra, mas foi quando o Inter, através de todo o clube, de toda a instituição, fez um boicote a mim em 2004, durante o Campeonato Brasileiro, anunciado pelo vice de futebol Vitório Pífero, que depois virou presidente, mas hoje não pode pisar em Porto Alegre, senão ele é preso, né, por má gestão temerária, condenado pelo Ministério Público, da última gestão dele, onde ele anunciou no microfone do Rafael Serra, meu colega, ao vivo no programa da tarde, o seguinte: a partir de hoje, ninguém no Inter, no Esporte Clube Internacional, dá entrevistas para o profissional Alexandre Pretzel. Para mim isso foi a consagração. Certo? Tu puxa algo que foi negativo, tô falando do Inter, hein, que é um time que eu torcia, né? E os caras fizeram greve para mim. Torcia? Não torce mais? Eu tenho carinho, mas torcer assim, de parar para torcer, não é nem poder. Porque hoje mudou muito, hoje cada um se identifica hoje, né? Por causa das redes sociais, do YouTube e tal, cada um escolhe o seu caminho. Cada um escolhe o seu caminho. E foi muito engraçado, Lupato e Sabino, porque Klemer, Paulo Paixão, que é meu amigo pessoal, era preparador físico, porque o Leonardo Meneghetti e o meu diretor na época, o que eles fizeram? Tu vai cobrir o Inter todos os dias agora. Eu tinha uma viagem aqui para São Caetano para cobrir São Caetano e Inter, e eles não me tiraram da viagem. Legal. E no jogo, tá saindo o Inter aqui, Klemer, e o Inter perdendo. E essa derrota, Klemer? E ele passava reto. Sangalete, não posso falar. Tá aqui o Alexandre Lopes, olhava para mim, não posso falar. Paulo Paixão, não posso falar. E eu, de propósito, evidentemente, eu ia em direção a ele. Para registrar. Né? Claro, para registrar. E na coletiva, o Joel Santana era o técnico, e o pessoal chegou na coletiva, eu fiz 3 perguntas para ele. E nas 3 ele ficou em silêncio. E aí, o Inter, nessa sequência de 20 dias que me fez greve, o Internacional perdeu 2 jogos e empatou 2. E aí eu fui obrigado a dizer, eu não sou culpado disso aí, os caras não estão falando comigo. E aí a greve acabou. O Gavilão paraguaio um dia acabou com a greve e me deu entrevista. Então esse momento também foi um momento difícil, entre aspas, mas que meio que foi uma consagração por causa disso. Olha, Alexandre Pretzel e eu acho que eu sou um pouco mais velho que o Pretzel, a gente tem coincidências. No mundo político vivia a mesma coisa com a ex-prefeita Marta Suplicy, que deu ordem para ninguém mais me atender lá na época que ela era prefeita. Mas enfim, passou, a gente segue em frente na carreira. Alexandre Pretzel, hoje o entrevistado no Talentos da Band, aqui no Manhã Bandeirantes. Super obrigado pela sua participação. Mim, obrigado pelo convite, uma honra e uma satisfação. Eu tô sempre à disposição de vocês. Valeu, Pretzel. Vamos colocar algumas mensagens de ouvintes aqui comentando essa participação do Pretzel, porque bombou nosso WhatsApp nessa entrevista. Ó. Bom dia, tudo bem? Nossa, hoje é Pretzel, você é louco. É muito conteúdo. Só uma hora não vai dar, não. Tem que ser mais, tem que ter mais. Pelo amor de Deus. Adoro o Pretzel, eu gosto muito do respeito que ele tem pela história e também adorava a dupla que ele fazia com Leandro Quesada. Abraço, irmão Joelson, aqui do Grajaú. Né? A noite é a lei do mandante. Né? O Pretzel é o jornalista mais cheio de conteúdo do futebol brasileiro. Jornalista autêntico, fala a verdade. Sou fã dele. Não perco o programa dele, tanto no YouTube como na Rádio Bandeirantes. Ele é um fenômeno no comentário do futebol brasileiro. Meu abraço, Rubens Mogi das Cruzes. Bom dia a todos da Rádio Bandeirantes, Alessandro Mariano, motorista de carreta. Referente às placas aí... Ixi, esse aqui já é de calma aí, tem mais também. falando aqui do Pretzel, ó. Tudo com coraçãozinho é Pretzel. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Perfeito dia hoje então, hein? Hoje vamos ter um dia lindo. Ainda mais com uma entrevista dessa boa com o Alexandre Pretzel. Que animal. É isso aí. Parabéns a todos. Ótimo dia, bom final de semana. Salsinho taxista, Vila Mariana. Bom dia, Pato. Bom dia, Sabino. Bom dia. Eu adoro ouvir o debate do Pretzel com o... Aí deu branco agora. O debate dele com o Capriotti, com o Capelanes. É um barato. Eu curto muito aquele programa lá. E tem uma coisa em comum com o Pretzel, ou quase em comum. Eu também adoro as bolachas recheadas, só que com leite gelado. Abraço a todos. Grande Pretzel. Qual é o seu lanche preferido, Pretzel? Ele é meio budum, viu? Mas vai lá. É um café com leite gelado com bolachas recheadas, né? Bom dia. Aqui quem fala é Nunes da Aclimação. Nossa, eu lembro quando o Pretzel começou, cara. Sou ouvinte assíduo
Eu estranhei o mas... Hoje ele não fala mais assim, mas quando ele começou, era mas... Um abraço, Pretzel, sucesso, você merece. Bom dia, Rádio Bandeirantes, Brasil Lupato. Bom dia, Sabino. Essa entrevista do Pretzel tá demais. Eu acho o Pretzel o sério mais engraçado da rádio. Dou muita risada com ele. Ele é o sério mais engraçado. É um cara muito consciente do que fala. Parabéns, Pretzel. Odilon de Poá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Alex Vander, de Santana de Parnaíba. Eu sou santista e eu preciso deixar uma mensagem, viu? Cara, o Pretzel é um cara muito maravilhoso, muito educado. Eu sou santista e vou falar uma coisa para vocês. Ele é um dos poucos repórteres da grande mídia, né, jornalista, que trata o Santos com respeito, com carinho, de uma forma que dá gosto, viu, de acompanhar, tanto quando ele está elogiando, quanto as críticas dele. Parabéns, viu, Pretzel? Bom dia, Sabino. Bom dia, Vitor. Vera, de Santos. Adoro o Alexandre Pretzel. Ouço todas as noites o programa dele. Maravilhoso. E o que eu mais amo nele é que ele ama o meu time. Fala bem do meu time. Um abraço. E olha, tem aqui uma mensagem que acabou de chegar, especial, ó. Bom dia, amigos da Rádio Bandeirantes, aqui é Mauro Betting de Perdizes e eu gostaria de perguntar a esse maravilhoso Alexandre Pretzel qual o gol mais emocionante que ele viu na vida. Um grande abraço a todos, um ótimo programa como sempre. Mauro Betting, meu ídolo, cara. O mais emocionante que eu vi foi Inter e Atlético Mineiro, semifinal do Brasileiro de 76, o gol do Falcão aos 45 do segundo tempo, que é considerado o gol mais bonito da história do Campeonato Brasileiro. Que é aquele da tabelinha de cabeça com o escurinho, lembra? Lembro. Começa com o Figueroa lá atrás. Figueroa toca que o Inter tinha. Tudo de primeira. Figueroa pro Dario, da Maravilha. O Dario do nada joga a bola pra área. E o Falcão e o Escurinho treinavam essa jogada e os caras ironizavam. Eles treinavam as tabelinhas de cabeça da intermediária até a área pra chutar. E todo mundo debochava deles. Para com essas firulas aí. Isso nunca vai acontecer no jogo. E aí deu o gatilho na época, quando o Dario joga a bola pro Falcão e pro Escurinho, os dois na hora. É agora. De cabeça, tabelinha, e o Falcão faz o gol no goleiro Ortiz. O goleiro argentino jogava com uma faixinha na cabeça. O time do Atlético era um timaço. E o Inter faz 2-1, elimina o Galo e pega o Corinthians na final. E é bicampeão brasileiro. Alexandre Pretzel, obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Um abração pra você. Foi muito bom te ter aqui obrigado, hoje, Pretzel. Valeu, parabéns pelo trabalho também. Amado por todos, inclusive pelos ouvintes da Bandeirantes.